Lá no fim do horizonte, no canto mais distante, lá a tua mão está. Lá na imensidão do universo, nas linhas desse verso, lá a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Lá na imensidão do firmamento, em todos os momentos, lá a tua mão está. Lá no coração que chora, no abraço que consola, lá a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Deus está quando amanhece, Deus está
Amém, irmãos? Vamos aqui começar então a reflexão na palavra, naquilo que é vivo e verdadeiro e que foi dado por Deus para mim e para você, para a minha situação, para o meu momento, para a sua situação, para a sua circunstância. A gente tem que crer, irmãos, que Deus continua falando, que Deus continua intervindo na nossa história, nas nossas complexidades. Deus intervém naquilo que parece ser um emaranhado de circunstâncias e situações descontroladas, das quais a gente não consegue tirar qualquer tipo de perspectiva de que possam melhorar, de que possam avançar. Isso é algo urgente, irmãos, de nós desenvolvermos. A capacidade de ouvirmos a voz de Deus no meio do caos, porque Deus continua falando. Deus continua falando quando nós estamos enfrentando a maior crise das últimas décadas. Deus continua falando quando nós estamos enfrentando mortes atrás de mortes, pessoas que se veem num dia bem, 2, 3 dias depois, dependendo de uma vaga em hospital. Essa é a realidade que a gente tem vivido. É o momento da pandemia, é o momento dessa doença que se tornou a realidade mundial e aqui no Brasil. Mas, irmãos, o que a gente tem que saber nessa noite, todos os dias, é que Deus continua falando. Deus continua manifestando algo de si que é possível de ser compreendido, observado, ouvido, aprendido. Eu e você podemos. Nós recebemos de Deus condições, capacidades que nos tornam pessoas aptas para compreender o que Deus tem falado. O desafio, irmãos, é nós abrirmos a mente, o coração, para sabermos o que Deus tem falado, para ouvirmos o que Ele de fato tem manifestado todos os dias no meio do caos. E a prova disso é a própria vida de Jesus. Então eu quero já convidar você a abrir lá no Evangelho de Mateus, o Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 9, no versículo 35, Mateus 9, 35. Enquanto você vai abrindo, você pode me acompanhar em oração. Amém. Jesus, nós, Pai, te bendizemos e te damos graças, porque verdadeiramente o Senhor está conosco e Tua misericórdia nunca nos abandona, nunca nos desampara. O Teu socorro sempre é algo presente e verdadeiro nas nossas vidas. Nós te bendizemos, Senhor, porque se não fosse o Senhor e o Teu Espírito nos trazendo conforto, forças e esperança, nós já teríamos sucumbido a todas as pressões do momento que temos vivido, já teríamos desfalecido, Senhor, e nós cremos que o Senhor está conosco todos os dias, que o Teu amor está presente em nossas vidas. Por isso, Pai, venha tratar os corações desse irmão, dessa irmã que está me assistindo, nos assistindo, que está aqui em comunhão. Que o Senhor tome a aflição e o desespero e comece a manifestar agora, em nome de Jesus, espírito de conforto e consolo, paz e esperança a esse lar, essa família, a esse coração que está vivendo as aflições de um tempo de incertezas. Em nome de Jesus, que a Tua palavra fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mateus 9,35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Roguem, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, a vida de Jesus é representada nos evangelhos. É a maior referência que a gente pode ter para entender os movimentos de Deus na nossa direção e como isso nos afeta. Como isso afeta a pessoa que você é, a identidade que você carrega. Vamos voltar aqui para o Evangelho, para esse poder enriquecedor da palavra, para a gente entender a ação de Deus na nossa vida, a ação da cruz nas nossas formas de pensamento. Jesus percorria todas as cidades e povoados. Jesus andava em todo lugar. Essa já é a maior mensagem que a gente pode extrair desse texto. Jesus percorre todos os lugares. Não existe nenhum lugar, irmãos, nenhum lugar onde o amor de Deus não possa penetrar. Não existe nenhuma situação em que Deus se recuse a estar presente para mudar a história. Não existe nenhum tipo de situação que possa repelir Deus de se achegar e de manifestar misericórdia, graça e poder. Jesus é aquele que percorre todos os lugares. Jesus é aquele que acolhe pessoas em qualquer situação, de qualquer lugar e passando por qualquer problema. Tudo é abraçado por Jesus. Todos podem desfrutar do acolhimento divino de Jesus. É a primeira mensagem que a gente tem aqui desse texto. Nada escapa do amor de Deus. E quando Jesus percorre todas as cidades, tudo que Jesus abrange, tudo que Jesus abraça, passa, irmãos, olha só como isso é muito importante na nossa vida. Passa por dois processos. E é esse o ponto da nossa reflexão hoje. Os dois processos de Deus na vida de qualquer ser humano. E o primeiro deles está logo aqui no versículo 35. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando, pregando o Evangelho e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Os dois processos de Deus na nossa vida são esses, irmãos: o ensino e o milagre. Essa ordem, ela não pode ser mexida. Quando Jesus toma alguém aos seus cuidados, quando Ele toma a sua vida para tratar de você, para tratar da sua situação, do que você tem passado, Jesus tem um compromisso único, irmão. Único, minha irmã. Te ensinar para depois resolver o seu problema. Jesus ensinava, pregava o Evangelho. Então, o compromisso primeiro de Jesus é numa transformação do entendimento e das categorias de pensamento das pessoas. Jesus afeta primeiramente nossa forma de raciocínio, os nossos sentimentos a partir daquilo que é gerado nos nossos pensamentos. Jesus afeta esse lugar em nós. O encontro com Jesus, às vezes a gente está num desespero querendo que Jesus nos encontre para resolver nosso problema. Antes de Jesus curar os enfermos, Ele tinha ensinado. Ele tinha trazido revelação. Isso que Jesus tinha feito. E fazia isso porque Jesus é movido de compaixão. Porque as pessoas que precisavam de cura, de libertação, são pessoas como nós talvez estamos hoje nesse tempo. Eram pessoas aqui no versículo 36, aflitas
e exaustas. A exaustão é mais do que um cansaço, um mero cansaço. A exaustão é o extremo cansaço. É a máxima condição de cansaço que uma pessoa pode experimentar na sua vida por conta de qualquer circunstância. As pessoas estavam passando por essa situação. Jesus percebeu a aflição e o cansaço das pessoas por conta daquilo que elas estavam enfrentando. Mas Jesus, ele não é uma espécie de curandeiro que sai fazendo os milagres que as pessoas estão esperando e manda elas embora para casa. Antes de Jesus executar algo que seja caracterizado como um milagre, aquilo que a multidão precisa, que as pessoas estão precisando, que eu e você estamos precisando, Jesus primeiro vai tratar nossa identidade e a nossa forma de pensamento para nós nos percebermos de maneira nova diante dessa situação. A situação nem sempre vai mudar de cara, mas quem nós somos, isso sim vai mudando. À medida que nós vamos enfrentando a situação e nós vamos nos conhecendo a Deus. E ao conhecermos a Deus, vamos nos reconhecendo e nos reconfigurando a partir daquilo que Deus tem revelado sobre Ele e que nos atinge. Jesus percebe isso em qualquer pessoa de quem Ele se aproxima. E essas pessoas aqui eram como ovelhas que não têm pastor. A ausência de um pastor, então, irmãos, a nossa condição de tragédia desse momento, de sofrimento, ela tem feito muitas pessoas andarem como uma ovelha que não tem pastor. Uma ovelha que sofre a ausência de um pastor. Agora, irmãos, responde uma coisa para mim. A ausência de um pastor se refere à falta de alguém que possa fazer um milagre ou à falta de alguém que possa dar uma orientação? A ovelha sem pastor, ela tem a carência de milagres ou ela tem carência de orientação? Porque o pastor é aquele que não vai suprir a sede da ovelha de forma momentânea, é aquele que vai conduzir o caminho da ovelha para que durante todo o trajeto do seu caminho, do seu destino de ovelha, ela sempre encontre água e comida. Por isso que Davi falou: o Senhor é meu pastor, de nada eu vou ter falta, Ele me faz andar em pastos verdejantes e me guia mansamente às águas tranquilas. Então, às vezes a gente está numa profunda ansiedade, querendo que Deus seja apenas um milagreiro e não um pastor. E aí a gente quer que Deus resolva a situação momentânea e daqui para frente eu dou conta da minha vida. Mas Jesus não tem esse tipo de compromisso, irmãos. O compromisso de Jesus é o de trazer para nós uma forma de vida orientada. Não para resolver o seu problema de agora, mas para transformar você agora e te dar condições de enfrentar de maneira melhor os problemas de amanhã. E te dar condições de amparar, ajudar e promover socorro às pessoas perto de você quando elas enfrentarem os problemas de amanhã delas. Isso representa a ação de Deus na nossa vida, irmãos. Jesus tem esse compromisso de nos ensinar, de trabalhar as nossas formas de pensamento sobre a vida, sobre as relações e sobre os problemas que a gente enfrenta. Porque senão, pensa comigo, irmão, qual era a melhor coisa que podia acontecer para um cristão? Qual a melhor coisa? Qual que é o melhor jeito de um cristão resolver todos os seus problemas para sempre? É morrer. É se converter, crer em Jesus, já morre em seguida. Que não dá tempo nem de trupicar. Não dá tempo de fazer nenhuma besteira, de pensar o que não deve, de falar o que não deve.
Então, a melhor coisa para um cristão se livrar dos problemas é conhecer a Jesus e morrer em seguida. Por que isso não acontece? Olha como a gente precisa refletir de maneira mais profunda, irmãos. Olha como o Evangelho é um convite para a gente sair do raso, sair daquele nível de doutrina raso, de chavões e coisas prontas que não afetam a nossa vida e aceitar o convite de Jesus para a gente aprofundar o pensamento. Não é uma questão de inteligência, não é uma questão de preparo, de estudo, é uma questão de disposição de coração para ouvir o que Deus está falando. Porque qual é o motivo das pessoas estarem doentes? De um cristão estar doente? Melhor coisa, então, que podia acontecer para um cristão era ele morrer em seguida da sua conversão. Mas a gente não morre e piora, a gente continua vivendo e às vezes passa por problema. E um cristão às vezes fica doente, fica internado. Por que um cristão adoece? É isso que a gente precisa entender. Porque Deus está trabalhando um aperfeiçoamento. O que está em jogo é o aperfeiçoamento de todas as pessoas que estão envolvidas em torno daquele irmão que está doente. Irmãos, eu não canso de ouvir testemunho de gente que nesse momento de Covid, mas muito testemunho mesmo, de gente que eu não conheço e de gente que eu conheço. Na semana passada mesmo eu estava participando de um culto dos irmãos de Goiânia e teve um irmão que falou. Eles são de Goiânia, mas eles estão aqui em São Paulo porque o pai está com Covid. Está internado com Covid, ele está aqui dando todos os amparos necessários na internação do pai. E por causa disso, ele e alguns irmãos que não se falavam há muitos anos voltaram a se falar. Estão juntos aqui em São Paulo, acho que no hotel, se não me engano, enquanto esperam a situação do pai melhorar. Famílias, são muitos os testemunhos de famílias que vão se reajustando por conta de um parente que ficou muito doente. Relações que vão se reconectando, vão se curando, vão cicatrizando. Por que um filho de Deus adoece, irmãos? Porque Deus tem um aperfeiçoamento em jogo para executar em torno daqueles que estão cercando o doente. É um compromisso de Deus. Porque, irmãos, a vida é muito frágil. Então, para Deus levar alguém, não precisa internar, não precisa adoecer. É um sopro. Quando Deus vai levar alguém, se a pessoa tiver que cair, desmaiar e ir embora ali, ela vai, não precisa passar por internação, não precisa passar pela situação de ficar acamado. Isso acontece por quê? Porque tem um trabalho de Deus em jogo aqui. Na vida daqueles que têm algum tipo de relação com a pessoa que ficou doente. Ou seja, irmãos, por que nós estamos vivos? Sabe por que a gente está vivo, você e eu? A gente está vivo por uma única razão. Para representar Deus. Irmão, não tem outro motivo para você estar vivo que não seja esse. Ser um representante de Deus. Ser um homem que representa a Deus. Ser uma mulher que representa a Deus. Se a sua vida, se a sua saúde, se as condições que você tem de viver a sua vida não estão sendo usadas para que você seja um bom representante de Deus, sua vida não tem valido a pena. E pode ser que Deus intervenha não resolvendo o seu problema agora. Até você aprender que o seu problema só pode ser resolvido quando você assumir que precisa experimentar de Deus um trabalho de transformação para tornar você um representante divino da maneira como Ele projetou. Então, antes de Deus resolver o seu problema, Ele vai resolver a sua incapacidade de representá-lo aqui com a sua vida, irmãos. Isso é muito
muito importante e sério. Por isso que Jesus primeiro ensina para depois curar. Porque primeiro ele quer garantir que a gente está entendendo esse processo de Deus para nos tornarmos representantes dele aqui, para depois tratar as nossas circunstâncias. Irmãos, a gente precisa assumir esse papel de representatividade divina. É um poder que nós temos em mãos e que precisa, não tem como, irmãos. Isso só vai funcionar quando a gente abrir mão de todos os nossos interesses, de tudo aquilo que diz respeito aos nossos próprios benefícios. Porque o diabo, ele tem um propósito estabelecido para destruir você e eu. Sabe o que o diabo mais tenta fazer para que a gente seja destruído? Ele tenta convencer você e eu de que a felicidade está em assumir o controle da própria vida. A forma como o diabo quer fazer a gente bater a cara no muro, irmãos, é fazer você e eu acreditarmos que a plena felicidade, a sensação de bem-estar, de prazer, ela habita no controle da própria vida. Você só vai ser feliz quando você tiver todas as condições garantidas de que você pode controlar tudo a respeito de você mesmo, da sua esposa, do seu esposo, do seu trabalho, do seu dinheiro. Essa é a mentira do diabo que tem enganado um monte de cristão aqui. Achar que a gente pode ter um plano de vida independente. E, portanto, ter plano de vida independente, a gente gera um caos, irmãos. As UTIs lotadas, o colapso no sistema de saúde brasileiro é fruto, sabe do quê? Antes de tudo, de pessoas. E pessoas que conhecem a Deus, que decidiram traçar um plano de vida independente. E por traçar um plano de vida independente, saiu de casa quando não precisava, se aglomerava quando não precisava, ignorou a importância do uso de uma máscara, quando toda a ciência mundial diz que ela funciona e que é importante, e hoje a gente está vendo no que deu. Não assumir certos papéis de prudência, porque a gente foi convencido de que ter um plano de vida independente, onde eu faço o que eu quero, a partir das coisas que eu acredito, a partir do posicionamento que eu tenho ideológico, isso vai me garantir felicidade e bem-estar, vai garantir que eu tenha um tipo de vida que me convém. É um plano de vida de total interesse próprio. Trouxe a gente até aqui. Trouxe a gente até aqui. Isso gerou um caos. E aí, o pecado se desenvolve em forma de pandemia, em forma de problema econômico. É um desenvolvimento de pecado na estrutura. Porque a gente peca quando a gente deseja mais a satisfação da criatura do que ter o conhecimento do Criador. O pecado gera na gente esse impulso de fazer tudo para ter a satisfação de criatura, ignorando um Deus que ensina para depois curar. Um Deus que se revela e revela o seu conhecimento a nós. Por isso que é um tempo da gente se arrepender, de viver um impulso maluco em busca de satisfazer aos nossos desejos e carências. E com isso ignorarmos o conhecimento do Criador, daquele que nos chamou para sermos representantes dele aqui. Então, irmãos, quando você tem um problema, você precisa ser honesto e se perguntar: você quer meramente resolver o problema? Ou você quer conhecer o propósito do problema ter alcançado a sua vida? Diante do problema que você está enfrentando agora, seja honesto. Você está buscando de Deus um milagre
para Ele resolver essa e você continua tocando a vida, tendo o controle das coisas? Ou será que hoje você pode, em arrependimento, conhecer o propósito desse problema ter atingido sua vida? Pedir para Deus te ensinar o que é que você ainda não aprendeu e que essa situação problemática se apresentou como oportunidade para você aprender. O que você não entendeu que agora você pode entender diante desse problema? O que Deus tem ensinado para nós, irmãos? Jesus é aquele que abrange tudo para ensinar e para curar. E se Jesus ainda não manifestou uma cura, é porque tem um entendimento e um conhecimento que você ainda não manifestou na sua vida. O que é que Deus tem te ensinado que você talvez, por enquanto, não entendeu e não se abriu para compreender de maneira verdadeira? O que você ainda não entendeu de Deus, o que você ainda não aprendeu e que está atrasando o processo de cura na sua vida? Então nós podemos orar para que Deus nos ajude a sermos bons representantes dele, para que todos os dias, por mais terrível que esteja a nossa situação, que a gente consiga parar e dizer: Senhor, essa situação está tomando todas as minhas energias físicas, mentais, emocionais. Isso aqui está me deixando jogado ao desespero. Mas mostra para mim o que o Senhor tem a me ensinar. Onde é que tudo isso vai me levar? Não me deixa sair disso sem entender o que em mim pode e precisa ser transformado, aperfeiçoado, para que eu represente o Senhor nas minhas relações em todos os lugares. Que essa seja a nossa oração agora, irmãos. Quero convidar você a ter essa oração como algo presente na sua boca e no seu coração agora. Senhor, nós pedimos, Pai, que o Teu amor nos envolva, nos encontre, para tomar os nossos pensamentos, a nossa forma de entender as coisas, entender a vida, as pessoas, o momento. Porque o Senhor é esse Deus que ensina e que cura, mas que não cura sem antes trazer luz ao entendimento. Que não está aqui para promover milagres em varejo, desconectados de uma transformação de vida. O Senhor não está aqui para promover curandices que vão tirar da nossa frente aquilo que está sendo um problema para a gente continuar controlando a vida e as coisas que a gente acha que pode controlar. Não, Senhor, nos ajuda a sermos novos, a sermos outros. Nos ajuda a entender, Pai, que numa condição de vida, de saúde, naquilo que o Senhor tem nos dado de recurso, família, lugares, o que o Senhor tem nos dado à mão, são formas de representarmos o Senhor melhor. Que essa seja a lição dessa semana, dessa noite a nós, sermos Teus representantes de maneira profunda, de maneira eficiente na vida das pessoas. Que a Tua vida nos encontre, nos atinja, Pai. Nos faça entender o que o Senhor quer revelar. E que possamos entender o que o Senhor quer revelar, para pararmos de atrasar o processo de cura nas nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, transforma a nossa vida nessa hora, Pai. Sara, liberta aquele que está aqui comigo, me assistindo, liberta da aflição, da exaustão, daquele cansaço extremo, liberta em nome de Jesus, para a Tua glória, Senhor, para a Tua glória. Sejamos nós, homens e mulheres, representantes da Tua divindade, daquilo que é eterno, hoje e sempre, em nome de Jesus.
Amém. Irmãos, nós estamos então aqui pelo YouTube. Nossos cultos estão passando a ser transmitidos, os de domingo à noite estão passando a ser transmitidos no YouTube. Então, se você puder, avise aí as pessoas que a gente está agora pelo YouTube no domingo à noite. Nas quartas e domingo de manhã continua ainda pelo Facebook. E também a gente tem agora uma sala de oração. A gente já começou essa sala de oração, foi uma bênção. Foi um tempo maravilhoso, precioso. Às segundas-feiras. Então amanhã, segunda-feira, às 8h30, pelo Zoom, pelo aplicativo do Zoom. Então, se você não tem o aplicativo do Zoom, você pode baixar ele na sua loja aí do iPhone ou do celular Android, né? Zoom vai estar aparecendo aqui como se escreve. E aí você vai poder acessar o link da reunião, tá? Esse link da reunião, ele está presente no nosso Facebook e no nosso Instagram, tá? Então eu vou deixar no Facebook, que ali no Facebook é melhor porque dá para pôr o link, no Instagram não tem como colocar o link na postagem. Então vai ter uma foto lá no Facebook agora, sala de oração, né? E aí você vai poder clicar no link, ali você já vai estar com a sala colocada no seu aplicativo. Quando ela começar amanhã 8h30, já vai aparecer para você que a gente está online, ou você pode entrar 8h30 e a gente vai ter esse momento de oração, de intercessão uns pelos outros. Foi um tempo muito especial, eu creio que amanhã vai ser também, tá? Então nós estamos quarta às 18 e domingo às 10 da manhã pelo Facebook e domingo às 19 aqui pelo YouTube, tá bom? Deus abençoe você, meus irmãos, estamos juntos, e você que estará com a gente amanhã na sala de oração, até amanhã. Traga o seu pedido de oração, vamos pôr em prática esse papel de sermos representantes de Deus quando a gente intercede uns pelos outros também. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, uma ótima semana, se cuide, não saia de casa se você puder ficar em casa, e que o amor de Deus cubra você, que a graça de Jesus cubra sua casa e sua família. Amém.